Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula 1, do nosso curso de matemática preparatória para o vestibular. Então, na nossa aula 1 de hoje, nós vamos falar sobre o nosso plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Primeiramente, o plano, esse nome plano cartesiano, veio de um filósofo matemático antigo, chamado de René Descartes. Tá? Esse é homenageado, foi ele que deduziu toda essa estrutura de plano cartesiano, tá? Então, galera, é o seguinte, olha só. O nosso plano cartesiano, ele é formado basicamente por duas setas, né? Ó, por uma seta na horizontal e uma seta na vertical. Tá? Então, essas duas setas aqui, essas duas retas, né? Também, como a gente fala, é formado o plano cartesiano, tá? E, basicamente, o nosso plano cartesiano, ele é o seguinte, primeiro, esse eixo na horizontal, nós vamos nomear normalmente, a gente nomeia como eixo de x, tá? E esse eixo na vertical seria o nosso eixo dy. Tá? Esse eixo de x aqui, ele vai ter um nome, né? Esse eixo aqui ele é chamado de eixo das abscissas, tá? Ele é chamado assim, ó, eixo das abscissas. E esse eixo de y aqui, ele é chamado de eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas, tá bom? Então aqui, ó, eixo x é o eixo das abscissas, eixo dy é o eixo das ordenadas, certo? Então, outra peculiaridade também que a gente pode perceber é que esse eixo, esses dois eixos, ele é chamado também de eixos perpendiculares. Por que duas retas, ou dois vetores, como a gente estuda na física, ele é chamado de perpendicular? Primeiramente, a questão da perpendicularidade, ela tem que ter um ponto em comum, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse eixo, esses dois eixos aqui, eles têm um ponto em comum. Por exemplo, aqui, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, que a gente chama de 0, 0, né? Esse ponto aqui vamos chamar de O, tá? Esse ponto O aqui, esse pontinho aqui, ele tem um nome também, né? Esse aqui é a origem, certo? Então, esse aqui é a nossa origem, tá bom? Daqui a pouco, quando a gente for falar, nós formos falar sobre coordenadas, né? Ele tem aqui a sua coordenada também, tá bom? Os pontos, né? Bom, então, aqui nós já temos aqui eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá? E outro detalhe importante também, como aqui ele é perpendicular, então tem que ter um ponto em comum, tá? Que é o eixo que é o ponto da origem, tá bom? E ele faz-se, ser perpendicular, primeiramente, porque tem um ponto em comum, e outro que ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Então essa caixinha aqui com uma bolinha dentro, indica que aqui está sendo formado um ângulo, de 90 graus, tá bom? Esse ângulo de 90 graus, ele vai me garantir, que aqui ele é perpendicular. Perpendicular, certo? Então aqui, ó, por que esses dois eixos são perpendiculares? Porque formam um ângulo de 90 graus e tem um ponto em comum, tá bom? Onde é que é o ponto em comum, professor? O ponto em comum é exatamente na origem, certo? Muito bem, então, vamos lá. Esse aqui é o panorama e outro detalhe também, que o eixo, que o plano cartesiano, ele vai me dar como base, que é importante você perceber isso também. Quando nós estivermos nas aulas sobre números complexos, tá? É importante você perceber isso aqui que eu vou te falar agora. Olha só. O plano cartesiano ele é dividido em quatro partes, tá? Em quatro partes. Essa e essa. Em quatro partes. A gente sempre vai começar no sentido anti-horário, começando do eixo de x aqui, em cima do eixo de x, tá? Então, esse lado aqui, ó, esse lado aqui do nosso plano cartesiano, ele é o nosso primeiro quadrante. Esse aqui é o nosso primeiro quadrante. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui vem ser o nosso segundo quadrante.
esse lado aqui vai ser o nosso terceiro quadrante e esse aqui vai ser o nosso quarto quadrante. Tudo bem? Então vamos lá fazer uma revisão? Olha só. Então o nosso plano cartesiano, ele tem dois eixos, né, chamado de eixo x e eixo y. O eixo x é chamado de eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas, certo? Também ele é chamado de eixo perpendicular porque ele forma um ângulo de 90 graus e tem um ponto em comum que é exatamente na origem. Também ele é dividido em quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? Então essa aqui é a nossa aula sobre plano cartesiano, tudo bem? Então galera, essa foi a nossa aula 1. Espero que você tenha aprendido, né, sobre o plano cartesiano e a gente se vê na nossa próxima aula.